Bom dia, queridos alunos, bom dia, queridos professores. É uma satisfação enorme estar com vocês, né? Bom dia aí a turma de Santo Antônio de Lisboa, bom dia São João da Canabrava, bom dia para todos que vocês aqui estão acompanhando aí pelas ondas do canal Educação, assim também como aqueles que estão acompanhando pelas ondas do YouTube, né? Bom dia aí, Nataniele. Bom dia aí para a galera de São João da Canabrava. Bom dia, Michele. Bom dia, Danilo. Bom dia, João Carlos. Bom dia, Vitinho, Rauane, Maria, Alani. Bom dia, Fernando. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Redvilson. Bom dia, Josiane. E olha só, Santo Antônio de Lisboa, né? O nosso bom dia aí pro... Vou colocar um apelido logo, né? Pro Rambo. Esse aluno que usa uma fita azul assim, né? Pregada na testa, né? Uma fita azul, né? Vamos tá aí o Rambo nosso, tá? Nosso bom dia para todos vocês, tá? Opa, também tem um bom dia para a professora Meire, muito bom, né? Bom dia, professora Meire acompanhando. Michele também acompanhando. Maria Cauane, Antônio Gemesson, acho que sim, né? É isso aí, bom dia, Antônio. Pessoal, vamos conversar com vocês, né? Dando continuidade ao nosso estudo do direito e legislação consumerista, nós vamos conversar com vocês aí a respeito da prática abusiva e extinção de contrato de consumo. Então, tá aí, ó, o nosso objeto de conhecimento, práticas abusivas e extinção do contrato de consumo. Nós vamos ver o que é cláusulas abusivas, banco de dados do consumidor e extinção do contrato oriundo da relação de consumo. Tá? E o nosso objetivo é definir o que configura uma cláusula abusiva, conhecer as diferentes e principais circunstâncias que tornam uma cláusula abusiva, conhecer o direito no âmbito da gestão do banco de dados de consumidor e entender as circunstâncias advindas da extinção de um contrato de consumidor. Muito bom? Então nós estamos aprofundando bastante nossos conhecimentos, tá? Então, vamos lá? Estão preparados para isso? Ô professor, lá vem o senhor de novo, né? Vamos fazer uma revisão das atividades anteriores, pessoal, né? Nós fizemos na aula passada, né? Vamos ver aqui com vocês? Então, vamos ver aqui que a gente deixou umas questões aí na aula passada com vocês, né? Praticando um pouco mais. Aqui, pessoal, esse conteúdo aqui está em relação à introdução às relações de consumo, tá? E aí eu deixei duas questões aí para vocês, né? Primeira delas, quem são os sujeitos da relação consumerista e qual o objeto dessa relação, né? E aí, a outra questão, no seu entendimento, como pode ser caracterizado o conceito de consumidor? Vamos lá, coloca aí no chat aí as respostas, vamos? Estou aguardando aí a turma do YouTube que pediu, principalmente a turma que pediu um alô, né? Um alô, turma aí alô, São João da Canabrava. Isso aqui não pega não. Não consegue mostrar não, né? Muito difícil, né? Não fica bom não. Vamos lá, cadê as respostas, pessoal? Estou aguardando aí as respostas. Vamos conferir então? Gabarito? Estou vendo aí. Léo Maria Holanda. Vamos conferir aqui o gabarito então para gente? Olha aí. Como solução, nós temos aí consumidor e fornecedor que celebram uma relação para que o consumidor adquira produto ou serviço como destinatário final. Muito bom, né? Isso.
E aí, agora, no seu entendimento, como pode ser caracterizado o conceito de consumidor? Vamos conferir o gabarito? Ah, solução aí para vocês, né? Consumidor é o destinatário final do produto ou serviço, seja esse uma pessoa física ou pessoa jurídica, e que não integra ou faz incluir produto ou serviço adquirido a um processo produtivo ou comercial ou de uma cadeia produtiva. Porém, pessoal, para a gente poder dar uma ênfase nessa caracterização, a hipótese deve ficar demonstrada a vulnerabilidade do consumidor. Por que nós incluímos essa questão aqui da vulnerabilidade nesse conceito? Porque justamente, pessoal, aqui entra a questão da pessoa jurídica ou profissional também. Se nós estivéssemos falando só do consumidor produto final, e aí ficaria meio confuso, né? Então tem que caracterizar essa vulnerabilidade, ou seja, o odontólogo, quando compra o seu equipamento para fazer lá, ou então o médico, quando compra ou então quando acontece assim de ter um profissional comprar um equipamento bastante sofisticado, o médico ou odontólogo não tem conhecimento técnico de eletrônica para isso, né? Então, é a vulnerabilidade. Não só essa, mas também tem a econômica, né? Conceitue, segundo o Código de Defesa do Consumidor, publicidade enganosa e publicidade abusiva. Vamos lá? Vamos conferir o gabarito? Então, vamos conferir esse gabarito aqui, né? Publicidade enganosa é qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter público, inteira ou parcialmente falsa, ou por qualquer outro modo, mesmo que por omissão, capaz de induzir o consumidor ao erro a respeito da natureza ou características, quantidade, qualidade, propriedade, origem, preço e qualquer outros dados sobre o produto ou serviço. Está lá no artigo 37. E publicidade abusiva é a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incentive a violência, explore o medo ou a superstição, se aproveita da deficiência de julgamento e experiência de crianças, desrespeita valores ambientais, ou seja, é capaz de induzir o consumidor a comportar-se de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. Tá? E aí, podemos começar agora a falar com vocês a respeito de práticas abusivas, né? Então, vamos lá falar um pouquinho sobre práticas abusivas. Pronto, então estamos falando. Ei, que negócio é esse aí, rapaz? Apareceu aí uma turma aí. Quem é essa turma aí? Rapaz, Santo Antônio de Lisboa, é? Muito bem, né? Que turma bonita que estamos aí com vocês, né? É isso aí, né? Cadê São João da Varjota também, né? Tem que aparecer também pra gente, né? Alguém está se reconhecendo? Cadê o chat? Ninguém se conheceu? Meu Deus do céu, cadê vocês, moçada? Então, vamos voltar aqui com vocês, né? Isso aí não é propaganda enganosa não, pessoal. Isso aí é a turma mesmo, né? Então, práticas abusivas e extinção de contrato. Vamos, primeiramente, né? A gente vai trabalhar com vocês aí. Vamos colocar o seguinte, né? A nossa atividade de hoje, né? Eu vou colocar aqui no início, para depois, no final da aula, a gente... vocês já terem alguns conhecimentos a respeito. Olha lá. Então, vamos ver aqui uma situação, né? Primeiro, olha aqui, ó.
Bom, essa temática com relação às práticas abusivas e extinção, né, é de alta relevância na prática de que trata a legalidade das práticas de mercado de consumo, principalmente no campo da formação de contrato ou do seu encerramento. Bom, ela é relevante, mas então, nessa circunstância, pessoal, também tem uma certa dificuldade do consumidor, e para isso temos algumas balizas que respeitam as condições dessa relação de consumo, porque ela não é proporcional, né? Caso não seja, a relação seja desproporcional, aí temos que garantir os direitos básicos do consumidor. Então, nós temos algumas balizas para garantir os direitos básicos do consumidor. Então, nós vamos concentrar nosso estudo nas práticas abusivas do contrato de consumo, principalmente, né, identificando e conhecendo os critérios legais que norteiam avaliações acerca da abusividade ou não nas várias situações do dia a dia. Nós vamos abordar também questões do banco de dados, cadastro de consumidor, e vamos ver regras, né, a respeito da legislação e finalidade desse sistema de informação. Também vamos falar da extinção do contrato, né, e compreender os motivos, né, que autorizam de modo consensual ou não o término da relação consumerista. Aí, assim, feita essa base introdutória, vamos a uma situação, um problema, para a gente poder analisar. Imagine que você foi contratado por uma empresa para fazer uma revisão de um contrato de adesão. Mas você já está no mercado de trabalho, já conhece bastante, né? Já está conhecendo bastante aí o mercado de trabalho e tal, já está trabalhando numa boa e tal. E aí você foi contratado por uma empresa, né? E aqui, pessoal, vamos começar a dar alguns destaques aqui para vocês. É o seguinte, olha, olha, a empresa aqui é uma empresa de concessão de crédito. Né? Veja que no contrato, né, nós temos aqui previsões de cláusula, de inúmeras cláusulas, né? E algumas delas, né, nos chamam muita atenção. Né? Assim, você pegou o contrato, e aí você está lendo esse contrato, né? Então agora você vendo que algumas cláusulas têm muita atenção. Bom, veja só, está previsto lá no contrato que qualquer dano sofrido pelo consumidor, né, a responsabilidade por parte do fornecedor é limitada a 1/3, né, do valor econômico. Isso é o primeiro. Né? Também temos outra, né, previsão, que no caso de uma eventual que o consumidor leve para o judiciário, a inversão do ônus da prova em favor do consumidor é proibida. Ou seja, aqui ele já está colocando no contrato que é proibido você dizer, fornecedor, prove que não tem defeito o teu produto. E ainda temos a possibilidade, né, tá lá, tem uma cláusula, né, que possibilita a modificação unilateral dos percentuais de juros aplicados na concessão do crédito. Né? Então diz lá, não, conforme a inflação, então eu posso alterar minha taxa de juros. E temos também, não vamos botar essa aqui de outra cor, né? Vamos botar aqui de verde. Cadê? Essa daqui. Eu estou colocando aqui separado, pessoal, pelo seguinte, ó, né? Cláusulas que possibilitam a modificação unilateral do percentual de juros da causa de concessão de crédito. E temos a outra também, a outra cláusula, aí vamos botar de laranja aqui, né? Que temos uma outra cláusula que obriga o consumidor a ressarcir o fornecedor os custos da sua própria cobrança, sem qualquer contrapartida. Então nós temos aí, ó, 1, 2, 3, 4 cláusulas aí que chamam a atenção para a gente. É isso?
E aí você foi contratado para analisar esse contrato. Aqui, pessoal, eu já li o contrato, já dei uma lida nesse contrato e vi que esse contrato tem essas questões aí. E assim agora, né? Considere que você foi contratado para sugerir alterações ou não das cláusulas, né, destacadas, segundo a disposição da legislação consumerista. E aí, pessoal, aqui se pede para você fazer o seguinte, olha. Elabore um parecer técnico a esse respeito, justificando seus comentários. Esse é o que, né, a nossa praticando de hoje, né? Elaborar um parecer técnico a respeito do justificativo. E professor, o senhor não vai botar pergunta para nós para marcar X? Eu gosto mais de fazer pergunta de marcar X, professor. É mais... Mas assim, se vocês forem pensar, né, em responder questões de marcar X, quando vocês estiverem trabalhando, a circunstância vai ser um pouquinho diferente, pouca coisa diferente, porque vocês vão ter que ler as cláusulas contratuais. Aqui eu já trouxe as cláusulas contratuais para vocês, tá? Mas a base é mais ou menos isso aqui mesmo, né? No mercado de trabalho, vocês vão ser contratados, né, para elaborar o quê? Um parecer a respeito de determinadas coisas, e a partir disso aí, pessoal, vocês vão ter que ler o contrato e identificando as cláusulas do contratuais. Vocês vão ter que ler uma a uma, tá? E analisar se elas estão ou não respeitando a legislação consumerista, tá? Vimos aí, então, pessoal, que é o seguinte, né? Para que vocês possam responder essa questão, elaborar esse parecer, nós vamos precisar fazer um estudo, né, nessa aula, que vai ajudar muito vocês a responder essa questão. Bom? Então, podemos começar então com as nossas cláusulas abusivas. Não é isso? Vamos lá. Cláusulas abusivas. Pessoal, em geral, as cláusulas abusivas, né, ela tem o intuito de estabelecer uma relação desigual, ou seja, vantagens e desvantagens, vantagens para o fornecedor e desvantagem para o consumidor. Essa é a métrica das cláusulas abusivas, né, que ela estabelece uma relação de desigual, de vantagem e desvantagem, né, entre as partes envolvidas. Né? O artigo 51 da Lei 8.078 de 90, ou seja, o nosso Código de Defesa do Consumidor, ele traz uma previsão exemplificativa, tá, pessoal? Né? Aqui, ó, tem previsão exemplificativa. Vamos marcar até de vermelho esse exemplificativa. Tá? Tá lá no artigo 51 da lei do Código de Defesa do Consumidor, né? Isso quer dizer para a gente, pessoal, que ali no Código do Consumidor tem lá uma relação de hipóteses que podem ser consideradas abusivas, mas também nós temos outras hipóteses que estão além da que está descrita ali. Bom, e nós podemos dizer que as cláusulas, né, abusivas, né, elas são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços, né? Então, por exemplo, quer dizer que a gente tem outras hipóteses que ensejam a abusividade, já que a redação, né, da lei assinala, né, que são nulas as cláusulas, né? Aí ele deixa claro aqui, entre outras, né, as cláusulas contratuais.
Assim como, assim nós temos um caso concreto que definida servidão nos nortes iniciais, mas que se exaurem apenas da lei. Depende de circunstâncias concretas. Então veja só, o que quer dizer isso aqui? Tá? Nós temos a previsão de abusividade que está prevista na lei. Porém, né, lá na lei tem um rol, uma relação A, B, C, D, ou então 1, 2, 3, né, alguma coisa lá. Tem os incisos dizendo, né, os parágrafos dizendo o que é abusividade. Porém, ele tem lá que é exemplificativo. Ao ser exemplificativo, pessoal, então se caracterizar como abusividade, ou seja, uma relação de desigualdade, se estabelece uma relação de desigualdade entre as partes, vai caracterizar uma cláusula abusiva. Mesmo que essa desigualdade não esteja expressa lá no artigo 51. É exatamente isso, porque o caso concreto é o que está lá. O caso concreto, pessoal, é quando já está lá, aconteceu o fato. Está lá já chegando no judiciário. Cláusulas abusivas em contratos de consumo, né? Veja só, a ilicitude, né, das cláusulas tem como fundamento o abuso de direito contratual. Então, essas cláusulas aqui têm como fundamento o abuso de direito contratual. Tá? E assim, pessoal, o legislador, né, ao fazer a lei, eu falo o legislador, pessoal, é forma de expressão, né? Lá o Congresso Nacional, quando fez a lei, né, ele visou a proteção da parte vulnerável da relação de consumo. E colocou como sendo nulas e pode ainda dar ensejo ao dever de reparar quando houver danos, demonstrando os primeiros resquícios da ideia de responsabilidade do fornecedor. Então aqui, pessoal, essa questão também demonstra que... Hein? Não, aí não. Demonstra os primeiros resquícios, né, da ideia de responsabilidade civil do fornecedor. Porque aí vai ter que reparar, né, os danos que possa causar, né? Mas nós vamos ver esse tema aqui, pessoal, na questão da reparação de danos, mais para frente um pouquinho, tá? Em outra aula específica. Então, memorizem aí agora. O professor, memorizar, não é decorar não, né? Então vamos lá, memoriza assim, ó. As hipóteses legais de abusividade das cláusulas em contrato de consumo não são taxativas. Isto é, não se esgotam na previsão da lei. Naquilo que está previsto lá na lei, não se esgota totalmente. Então, não é taxativo. Quando a gente diz, pessoal, que é taxativo, é porque não pode ser além daquilo que está lá. Né? Então, aqui, ó, não são taxativas. Tá? Não são taxativas. Então, não se esgota com a previsão legal. Não? Essa abusividade ou não de uma cláusula incerta em contrato, notadamente nos contratos de adesão, é analisada caso a caso. Então aqui, ó, é analisada caso a caso, pois são inúmeras as condições fáticas de natureza social, econômica, que podem, né, levar a uma revisão dos dispositivos contratuais, buscando aqui o reequilíbrio da relação jurídico-consumerista.
Então, aqui pode suscitar a revisão das cláusulas contratuais. Vamos começar a falar aqui alguns exemplos para vocês, tá? Pessoal, vamos falar aqui uma série de exemplos para vocês que estão previstos lá no artigo 51, tá? Então, veja lá. São nulas de pleno direito as cláusulas que impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vício de qualquer natureza dos produtos e serviços que impliquem renúncia ou disposição de direitos. Pessoal, isso aqui é, né, artigo 51. Veja, pessoal, que esse conceito, ele é bem amplo. É um conceito bem amplo. Ele não está dizendo para vocês aqui, de forma taxativa, do tipo assim, olha, a cláusula abusiva é quando aumenta do preço, não sei o quê, quando não... Não. Aí ele deixa aqui bem amplos, né? São cláusulas que impossibilitem, exonerem, atenuem a responsabilidade do fornecedor por vício de qualquer natureza, ou que impliquem renúncia de direito. Então veja só, pessoal, ele deixa bem, né? A impossibilidade, a oneração, a desobrigação do fornecedor e também problemas que podem ocorrer tanto no produto ou no serviço, ou ainda mesmo a renúncia de direito. Então, é bastante amplo, né? A gente pode dizer o seguinte, que não tem validade cláusulas, né, que visem diminuir ou excluir dever do fornecedor, né? Então aqui, ó, não são válidas cláusulas que diminuam ou excluam o dever do fornecedor responder pelos problemas de seus produtos ou na prestação do serviço. Isso aí está lá, essa previsão está lá no artigo 51, inciso 1º do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 51 também tem lá o seu inciso 2º, que diz que são nulas as cláusulas que subtraem ao consumidor a possibilidade de reembolso de quantia já paga, que funciona como um verdadeiro instrumento de vedação de enriquecimento ilícito. Então veja só, pessoal, então ali, ó, se teve problema, o cliente tem direito ao seu reembolso, sim. Tá? Então, se tiver uma cláusula que coloca lá, né? Ah, você não tem direito a reembolso, né? Ah, isso aqui, né? Tem coisas aqui, né? Tem direito, sim. Bom, aqui, pessoal, quando a gente fala de enriquecimento ilícito, né? É aquele que, sem justa causa, a custo de outro indivíduo, ofere determinada vantagem. Esse aqui é o... Vamos botar aqui assim o seguinte, ó. Não, aqui não. Vou pegar esse aqui. E aqui. Então, esse aqui, pessoal, esse é o conceito. Esse conceito aqui é o conceito de enriquecimento ilícito, né? Também são abusivas, né? O fornecedor repassar, né, ou transmitir a responsabilidade para um terceiro. Ora, pela aí, meu irmão. Então, o fornecedor lá de geladeira, ele diz assim, olha, eu lhe forneço, eu fabrico a geladeira, mas a responsabilidade é do comerciante aí, porque eu não tô vendendo, eu não vendi para ti, quem vendeu foi o comerciante. Ora, mas ele produziu, não foi? Então tá lá, previsto no artigo também 51, a transferência, né, de responsabilidade para terceiro também previsto no inciso 3º do artigo 51.
temos aí também outro tipo de cláusula abusiva, que estabelece obrigações, né, consideradas iníquas ou abusivas, né, lá. Ou seja, aquela que coloca o consumidor em desvantagem exagerada ou incompatíveis com a boa-fé e a equidade, né? Bom, aqui nós temos que dizer que esse inciso aí, o inciso 4, né, trata-se de um exemplo mais amplo, tendo em vista que há uma vasta de situações possíveis de abuso em detrimento do consumidor. Então, pessoal, colocar o consumidor em desvantagem, colocar uma delas aqui, né? Aí como parâmetro para a gente considerar, né, ou caracterizar, né, que essa cláusula aí, né, posiciona o consumidor em situação de desvantagem exagerada, né, para a gente poder caracterizar. A própria lei define como aquelas que ofendem aos princípios, né, ofendem aos princípios jurídicos ou restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza de um contrato. Tá? De tal modo que chega a ameaçar o objeto ou equilíbrio contratual. Se não há equilíbrio contratual, pessoal, então E se mostram de forma verdadeiramente excessiva, onerosa, para que o consumidor, que considerando a natureza e o conteúdo do contrato, o interesse e as circunstâncias peculiares. Então, aqui, pessoal, se há restrição, ofende os princípios jurídicos, restringe direitos, ou obrigação inerente à natureza do contrato, ou também pode ter uma ameaça ao desequilíbrio contratual, também vai ser uma cláusula abusiva. Outro exemplo aí, né? Também agora aí no artigo 51, inciso 4, né? A inversão do ônus da prova pelo consumidor. Então, veja só, se proíbe lá, né? Cláusula que se proíbe o ônus da prova. Pô, mas peraí, meu irmão. Seguinte, né? Você está lá numa ação judicial lá, a respeito lá de um equipamento, por exemplo, pode ser um computador que você comprou, e aí não está funcionando direito. E esse computador, você precisa saber desse computador. Está lá dando defeito, você não consegue achar esse defeito, você reclama, e aí o fabricante lá diz: não, esse problema não é meu não, você que tem que provar que não funciona, não é eu não. Ora, peraí, meu irmão, eu não sou especialista na área de informática, né? Então eu peço ao seu juiz, seu juiz, eu vou dizer, né, informe, peça a inversão do ônus da prova, peça para que o fornecedor, o fabricante aí, prove que o produto dele não tem defeito, não é o que está me causando danos. Professor, mas por que tem que fazer isso? Imagina só, você comprou um carro e esse carro, você acabou sofrendo, ou uma pessoa da tua família acabou sofrendo, passando por um acidente, e levou vocês a ter algum problema aí de locomoção, ou até pode ter alguma situação de morte na família e tudo mais. Mas só que você não tem conhecimento de mecânica suficiente para poder analisar que aquele problema do carro lá foi exatamente ele que deu. Como assim, professor? Imagina, né? A gente tem visto aí até as preocupações de alguns fabricantes, né?
fazer de carro, fazer os tal dos recall, né? Vocês devem ver, de vez em quando, na televisão que aparece, né? Fabricante tal que identificou um defeito no cinto de segurança ou no parafuso, não sei da onde e tal. Vocês andam, aí coloca lá o número do chassi, não sei o quê, e avisa lá, avisamos, solicitamos que compareça a concessionária mais próxima para a troca do dispositivo e tal, para melhorar a segurança, né? É isso aí. Só que assim, tem muitas empresas, acontece o problema, e aí a empresa, né, já botou lá no contrato, olha, não adianta você vir pedir para me provar que meu produto não tem defeito, porque eu não vou provar. Coloca lá no contrato, né? Coloca lá no contrato essa circunstância de dizer que não tem, que ele não venha com isso, né? A gente sabe o seguinte, pessoal, como regra, né? Como regra lá, previsto na legislação do direito, que quem tem que provar os fatos é quem deu causa, né? Então você tem que provar, né? Essa coisa, né? Então é o autor, né? O autor, no direito civil, quem se diz lá, né? É o autor que tem que, o autor do processo. Então veja só, lá no direito civil você tem assim, se eu estou processando uma pessoa, né, lá no direito civil, e aí eu estou dizendo, né, que foi você que fez isso. Então você que tem que provar que foi isso, que a outra pessoa que gerou o problema, lá no direito civil. Mas aqui no direito do consumidor, é diferente. Então aqui, lá no direito civil, né, aqui, o direito é alegado pelo autor, certo? Ele que tem que, cabe ao autor provar. Mas, todavia, né, nós temos aqui a possibilidade decorrente da hipossuficiência do consumidor, ou seja, o consumidor não tem condições de provar que um computador, ou que um binóculo, ou que uma passagem, que o avião não funciona, não sei o quê. Ele não tem condições para isso, porque, veja só, nós temos aí, nesse conceito de consumidor, nós podemos até ter engenheiros que possam conhecer, engenheiros médicos, farmacêuticos, tal, químicos, que possa entender. Mas em regra, nós podemos ter uma pessoa uma dona de casa, uma vovó que está indo, que ainda não se preocupou em se informatizar, ela pode muito bem estar indo lá comprar um notebook para dar de presente para o filho ou para o neto, alguma coisa assim, comprar um celular, mas ela não entende desse equipamento. E aí o equipamento deu problema. Nessa condição, a nossa vovozinha, que não entende de computadores, não entende de celular, que foi lá para comprar um presente para dar para os seus netinhos ou para os seus filhos e tudo mais, ela não tem condições de provar. E esse é o conceito de hipossuficiência, ou seja, não tem suficiência para provar, né? E aí, nessa condição de inferioridade, nessa relação de consumo, a nossa vovozinha pode pedir lá para o juiz, seu juiz, olha, eu comprei esse computador para dar de presente para o meu neto, só que ele está dando problema aí, e eu não consigo entender de computador, porque eu não sou formado em computadores, nem nada, em informática, nem nada. Então, eu peço, seu juiz, que determine que a empresa, lá, o fabricante, prove que o computador não apresenta defeito. E aí, pessoal, ele vai ter que fazer essa prova. A questão aqui é a seguinte, né? A questão é assim, uma vez que você pediu, né? Uma vez que você pediu
fez esse pedido, se o consumidor, o fabricante provar que não tem defeito, aí você perde a causa. Então, e isso, pessoal, né, dada essa hipersuficiência, para dar um equilíbrio, né, normalmente está acontecendo assim, o juiz dá, né, ganho, aí dá assim, determina que o fabricante prove. Também, o inciso 7, né, cláusulas compulsórias de utilização compulsória de arbitragem, né? Tá lá no artigo, né? O que caracteriza, né, a arbitragem? Pessoal, vamos dizer o seguinte, imagine só, vamos pegar o exemplo do futebol, né, que fica melhor, né? E aí, pessoal, você tá lá no futebol, aí tem dois times jogando. Aí, no caso do futebol, é dito lá assim, ó, o juiz vai ser o fulano de tal. Né? Normalmente a FIFA, né, a CBF estabelece quem vai ser o juiz. Mas, imagina só, né? Nós vamos ter aí, ó, Flamengo, Rio de Janeiro, jogando contra o Altos aqui no Piauí. O Altos está fazendo sucesso aí afora, né? Flamengo e Altos. E aí o Flamengo, como é todo poderoso, diz assim, olha, eu quero para apitar esse jogo o juiz fulano de tal, porque ele é torcedor do Flamengo e ele não vai deixar o Flamengo perder o jogo, nem empatar. Então, pessoal, imagine só essa questão, né? Por isso que eu coloquei essa questão do futebol, porque assim, é cláusula de arbitragem, né? Imagina só, né? Aí você tem a empresa lá, né? O fornecedor diz, não, que se você tiver alguma dúvida, não sei o que, nós vamos quem vai arbitrar vai ser fulano de tal, né? Então não pode ser feito dessa forma, né? Principalmente porque vai haver, né? Vai haver interferência. Pessoal, é o seguinte, né? No caso de ter uma situação conflitante, né? Quem vai arbitrar vai ser o Poder Judiciário. E essa cláusula aqui, ela está dizendo aqui, ó, que não há interferência do juiz. E isso é o que dá a ilegalidade. Sabemos nós que no sistema jurídico brasileiro, quem não tem essas questões de arbitragem, até mesmo em tipos de situações em que haja uma certa arbitragem, um processo administrativo. Como assim, professor? A gente sabe muito bem que na área tributária, se você não concorda com o que está sendo tributado, você pode entrar com um processo administrativo, ou seja, pedir administrativamente a própria fiscalização para que ela faça revisão, né? E reveja, porque você fez as suas contas e viu que é diferente, que dá menor. E aí você tem lá, e aí o fiscal vai refazer as contas. Mesmo assim ele pode dizer, não, eu continuo afirmando que tem que pagar tanto de imposto e tal. Só que aí é o seguinte, né? Lá no processo, também, lá na área tributária, você pode ter essa circunstância lá de ter essa análise administrativa. Porém, você não concordei também com essa análise administrativa, até porque você é um fiscal do governo e tal, e você está cobrando os tributos e você vai defender o teu peixe. Pois bem, eu vou para o judiciário. E vamos ver se você lá manda. E aí vai para o judiciário. Aqui também, pessoal, mesma coisa. Eu não posso estabelecer uma pessoa para fazer aqui, ó, uma coisa, né? Essas cláusulas são abusivas, né?
Também temos lá no inciso oitavo as cláusulas que imponham representante para concluir ou realizar o negócio, ou realizar outro negócio jurídico pelo consumidor. Essa também, pessoal, é complicada, né? Imagina só, né? Tem uma cláusula lá que diz assim, olha, para você resolver suas questões jurídicas, você vai ter que nomear um fulano de tal para ser teu representante. Não, não funciona isso, não funciona, né? Porque quem exerce o seu direito é a própria pessoa mesmo. Não pode ser mandar, não. Quem vai ter que... vovozinha, quem vai ter que... Você vai dar de presente para o teu neto, né? Então, quem vai representar a senhora aqui, né, que está comprando, é o teu neto, né? Negativo. É a vovozinha mesmo, tá? Não foi ela que comprou? Pessoal, uma vez que ela comprou, ela pode dar de presente para quem for. Foi ela quem comprou. A relação de consumo está entre a vovó e a empresa que vendeu o computador para ela. Não é porque ela vai deixou escapar, né, que vai dar um presente para o neto, que a empresa vai colocar lá no contrato dela, lá, que olha, ó, se o computador der defeito, quem vai representar vai ser o teu neto. Não é para ele que a senhora está dando presente? A vovozinha, pode ser, né? Aí ela pega, vai lá no juiz e tchá, né? Cancela essa cláusula. Também são abusivas, né? Prevista lá no inciso 9, cláusulas que deixem ao fornecedor a opção de concluir ou não o contrato, embora obriga o consumidor ao seu cumprimento. Então vamos dizer, você contratou com uma construtora para construir uma casa, construir a tua casa. Aí o consumidor, a construtora diz lá, olha, mas se chover, eu não vou concluir a tua casa. Mas você tem que pagar a prestação. E aí, pessoal, nessas circunstâncias nós estamos vendo aí que há uma falta de equivalência, deixando a conclusão do negócio à mercê do fornecedor. Isso não pode. É cláusula abusiva. Temos também, lá no inciso 9, também são abusivas cláusulas que permitem o fornecedor, direto ou indiretamente, impor variação do preço de maneira unilateral. Aí você foi lá no banco, né, você fez um empréstimo lá, taxa fixada, 2% ao mês e tal. Você viu que essa taxa estava boa, então você contratou aí uma operação para 12 meses, né? Está na taxa pré-fixada, então tem que ser 2%, é 2% ao mês mesmo. Mas só que o banco vai lá e coloca lá no contrato, né? Olha, se a inflação subir, eu vou aumentar essa taxa. Aí é cláusula abusiva, né, pessoal? Porque aí, ó, nós estamos aproveitando assim, ó, de forma unilateral ainda por cima. Não. Mas pode haver como é que chama aí a alteração da taxa? Pode, mas depende de ter um negócio jurídico, sei lá, conversar. Se o consumidor não aceitar, não dá. Pessoal, como exemplo, a gente pode deixar para vocês o seguinte aí, ó. Você começou a estudar numa escola particular, e aí essa instituição lá, num dado momento, né, ela sem justificativa aumenta, né, deliberadamente a mensalidade, né, a princípio contratado. Então você fez um contrato no início no início do ano, aí você fez suas continhas, não dá para me pagar a mensalidade, tá direitinho, né?
E aí o que acontece? Chega lá no mês de fevereiro, março, abril, a escola pega e aumenta o preço lá por conta dela lá, né? Apenas para poder ter um pouquinho mais de lucro. Então, pessoal, aí não dá, tá certo? Também temos aí cláusulas que são consideradas abusivas, né? Tá lá no inciso 11 do artigo 51, né? Cláusula que autorizem o fornecedor a cancelar o contrato de forma unilateral, sem igual direito conferido ao consumidor. Ah, então tá lá, bota lá uma cláusula, né? Olha, eu sou a empresa aqui, se eu não quiser continuar com esse contrato, eu não continuo. Posso cancelar a qualquer momento. Mas você, consumidor, você não contratou, então você vai ter que ir até o final. Você vai ter que pagar até o final. Não, não é bem assim, tá? Essas cláusulas aí são consideradas abusivas, né? É porque, veja só, quando você faz isso, você está tirando a equiparação entre o consumidor, né? E aí ela é considerada, porque, veja só, pessoal, daqui nós temos uma situação em que o consumidor é hipossuficiente em relação ao fornecedor, né? Porque, veja só, eu tenho produto que é fabricado lá pela indústria, não sei o que ela tem lá, e ela tem todo o conhecimento técnico, o consumidor não tem. Então, temos que ter aí, pelo princípio da equidade, bem como da boa-fé, né? Sobretudo nos contratos da relação de consumo, que temos que buscar, que busca-se ter um equilíbrio aí, tá? Então não pode acontecer dessa forma. Exemplificando aí para vocês, né? Um contrato de longa duração, como os contratos de seguro, de plano de saúde, né? É abusivo na causa que confira apenas ao fornecedor a possibilidade de rescindir o contrato. Você foi lá e questionou que o plano de saúde está aumentando, está tendo um aumento abusivo, e aí ele pega e resolve extinguir esse contrato contigo. Não, não é bem assim não. Você pode ir lá e falar assim, opa, essa cláusula aqui é abusiva. Ele está fazendo isso aqui, botou uma cláusula disso aqui para poder eu não reclamar dele. Bom, vamos continuar falando de cláusulas também, mas nós vamos falar com vocês, conversar com vocês sobre no próximo aula, né? É daqui a pouquinho, dá só uma pausa rapidinho, para a gente tomar uma água e voltamos com vocês para continuar detalhando mais, tá bom? Rapidinho tá de volta.